Olá, eu sou Claudinelli Moreira Ramos, atuo há 20 anos no setor cultural, 10 deles dedicados à Fundação Energia e Saneamento, onde eu tive a alegria e a oportunidade de conhecer o Museu da Energia de São Paulo, um museu que reúne e preserva o patrimônio do setor energético paulista e brasileiro e também conta a história do desenvolvimento urbano e industrial de São Paulo. Esse é um museu de patrimônio material, exposto em objetos incríveis que vão de grandes turbinas, imensas turbinas hidrelétricas, a pequeninas possantes luminárias que mudaram as cores e a duração dos dias e das noites. Sou muito grato por ter esta fundação cruzado a minha vida em momentos essenciais da minha carreira. Comecei a ter contato ainda no tempo em que a fundação não existia, mas era um departamento dentro da Eletropaulo e, portanto, uma herança ainda dos tempos da Light, mas já organizada pensando no patrimônio histórico da eletricidade. E isto foi em 1997, do qual resultou um livro chamado Força e Luz, publicado pela editora da Unesp. Por outro lado, eu voltei a ter um contato com a Fundação em 2006, em que iniciei uma colaboração com a então superintendente Claudinelli, que envolvia inicialmente viagens regulares a cada semestre dos meus alunos às usinas da Fundação. Este foi também um ensejo para que os alunos de graduação em História fizessem seus trabalhos de conclusão do semestre envolvendo o arquivo da Fundação, e foi muito bem sucedido. Os alunos se interessaram demais pelo assunto, alguns deles retornaram mais tarde ao assunto na sua pós-graduação e nós pudemos, inclusive, publicar alguns dos melhores trabalhos de conclusão de curso nas páginas eletrônicas da Fundação. Meu primeiro contato com o Museu da Energia de São Paulo foi antes do Museu da Energia existir. Eu comecei a trabalhar na Fundação Energia e Saneamento em 2000. Fui para lá para fazer um trabalho pequeno, passar alguns meses e acabei ficando mais de 13 anos. E nessa época, a equipe do museu tinha conseguido fazer um comodato com o governo do estado para o casarão, né, de Santos Dumont, onde seria futuramente o museu. E nós fomos visitar depois de uns meses, que estava tudo sendo administrado e as obras iam começar. Foi organizada uma visita no museu e eu fiquei muito impressionada com o casarão, primeiro porque assim, pelo casarão em si, por ser um patrimônio histórico da cidade, e depois porque as condições em que ele estava internamente eram muito assustadoras. Nós não imaginávamos que o grupo da restauração, a equipe de restauração, a equipe de obras ia conseguir transformar aquele prédio que estava muito, muito deteriorado num museu lindo. O Museu da Energia é ainda um museu de patrimônio imaterial, de memórias, patrimônio simbólico das trajetórias e narrativas de tantos e quantos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram e fazem esse setor de infraestrutura tão fundamental para a vida brasileira. E ao longo dos anos, o que foi acontecendo foi que para implantar o Museu da Energia, eu trabalhava e acabei mudando de área e fui trabalhar no núcleo de documentação. E embora eu trabalhasse com a documentação arquivística, com acervo documental, a troca que sempre existiu, primeiro na criação da primeira exposição permanente do Museu da Energia de São Paulo, e depois em todas as ações que foram realizadas, sempre foi muito legal.
os museólogos, né, a equipe de museólogos, a equipe de arquivistas acabava trocando muito por causa da pesquisa. E não só por causa disso, né, porque o acervo documental, o acervo bibliográfico, o acervo arquivístico da fundação acabavam conversando e os três funcionavam como fonte de informação para o museu funcionar. E isso foi uma experiência muito legal, foi muito bom, porque eu acabei aprendendo como é na prática, ali naquele momento, você realmente trabalhar em conjunto com áreas diferentes, que são áreas documentais, mas que são áreas completamente diferentes. E aí isso foi evoluindo até o ponto em que a gente, num determinado momento, conseguiu possibilitar a integração dos sistemas de pesquisa, né? O pessoal consegue pesquisar um determinado assunto no acervo dos três equipamentos, do arquivo, né? Dos fundos de arquivo, da biblioteca e do Museu da Energia. E isso foi muito legal porque realimentou o próprio museu. A cada nova exposição, a equipe se reunia, e a equipe de todas as áreas se reunia e para fornecer informação para o pessoal da equipe do museu, para os museólogos. Isso acabou mostrando um jeito novo para mim do que era fazer museu em São Paulo, de como isso é uma coisa importante, de como um museu que se relaciona com o próprio acervo, que se relaciona com áreas de pesquisa diferentes, que tem efetivamente pesquisa para realizar a extroversão do seu acervo, né? Que essa é uma parte muito relevante dos museus da Fundação e do Museu da Energia de São Paulo, principalmente, para a Fundação Energia e Saneamento. O acervo da Fundação fala muito sobre São Paulo. O Museu da Energia é mais do que um museu. É mais até do que uma rede de museus que se une para contar a evolução do nosso estado e do nosso país. O Museu da Energia é um convite a viajar pela história. Uma viagem que nos leva pelo passado, que nos mostra como nós chegamos até aqui, que erros e acertos vivemos e percorremos. Uma viagem que nos ajuda a olhar melhor ao nosso redor e a entender mais de perto como é que tudo isso acontece nos dias de hoje.